Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aleluia, que fala com os irmãos, o cantor Josenia Gomes Oficial, amém, louvado seja o nome do Senhor, louvado seja Deus. Eu vou deixar a palavra para os irmãos, né, irmão? Eu vou ler um versículo depois do versículo, eu vou fazer uma oração, a oração vai ser rápida, viu, irmão? E não sai da tela não, irmão, que eu vou deixar uma palavra, viu? Aleluia, com o tema, o que é sofrer? Ou então, você sabe o que é sofrer? Eu vou deixar o tema, o que é sofrer, viu? Amém? Se muita gente soubesse o que é sofrer, né, irmão? Obedecia pai, obedecia mãe, né? Aleluia. Né? Que é o primeiro mandamento com promessa, não fazia a mãe sofrer, nem o pai. Obedecia o pastor, né, irmão? Obedecia os presbíteros, honrava presbítero, né, irmão? Não tava esse desmantelo que a gente vê aí, né, irmão? Aleluia, essa bagunça. Irmão? Aleluia, o negócio tá bagunçado mesmo o negócio, irmão. Tava bem mansinho, igual o cordeiro, se você soubesse o que é sofrer. Eu sei o que é sofrer. E havia, Jó capítulo 1, versículo de número 1. E havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este homem era sincero e temente a Deus, desviava-se do mal, e nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, 10, né? E era o seu gado 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. E era também muita gente, aleluia, ao seu serviço, de maneira que, louvado seja o nome do Senhor, era rico, viu, irmão? Aleluia. De madrugada, oferecia holocausto, e o nome de todos eles, porque, dizia Jó, porventura pecaram meus filhos, blasfemaram de Deus no seu coração. Assim, tanto Jó, continuamente, e vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se a Deus perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. E olha aí. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vem? E ele disse, assim Satanás respondeu: de rodear a terra e passear por ela, viu? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E ele disse: observaste o meu servo Jó, homem, né? Porque há ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, 2, temente a Deus, 3, e desviava-se do mal, 4, né? Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus possa nos abençoar. Vou ficar por aqui, amém, irmão? Os irmãos viram aí, né? Aleluia. Eu vou fazer uma oração pela tua vida. Fecha teus olhos aí, irmão. Fecha teus olhos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai que estás no céu, na tua presença, te agradeço por tudo que tu tem feito em nossa vida. Te agradeço, Senhor, nesta noite, Senhor amado, pela tua noite pacífica a cada irmão que está orando comigo agora. Senhor, abençoa cada irmão, Jesus amado, que está na sua casa, aqueles que estão incapacitados ao trabalho, Senhor da glória. Abra uma porta de emprego, Senhor, aquele que não pode trabalhar, que está incapacitado, Senhor da glória. Abra assim uma porta, Senhor, do INSS, um aposento. Ó Deus amado, Senhor da glória, para que tu não possa ser glorificado e que esse irmão possa se alegrar. Abençoa, Senhor, aquele que está numa cadeira de roda, Senhor da glória, tira essa cadeira de roda. Que está pagando aluguel, tira desse aluguel, dá a sua casa própria, dá o seu próprio negócio para deixar de ser humilhado por patrão. Abençoa o seu mercantil, Senhor, de cada irmão, aquele que está trabalhando no caixa, que trabalha, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que está trabalhando no mercantil, aquele que está na parada de ônibus esta hora, aquele Senhor que está na parada, louvado seja o nome do Senhor, na cadeira de ônibus viajando, Senhor da glória, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, ó Deus, amado, aqueles que estão nesse momento, Senhor Jesus querido, ó Senhor Jesus querido, incapacitado, ó Deus amado, tire seu rapaz, aleluia, este casamento, louvado seja o nome do Senhor, abençoa os casamentos, os lares, aleluia, as famílias, louvado seja o nome do Senhor, abençoa aquele que está no presídio, Senhor da glória, tira deste presídio, Senhor da glória, louvado seja o nome do Senhor, ó Deus poderoso, abençoa o Senhor da glória, já a cada irmão que está orando comigo, os professores, a deputados, Senhor, as autoridades, senador, louvado seja o nome do Senhor, advogado, louvado seja o nome do Senhor, fazendeiro, louvado seja Deus, pescador, agricultor, Senhor da glória, meu Deus amado, os pastores que assumem o ofício sacerdotal, presbítero, auxiliares, louvado seja o nome dos missionários que estão na África, em outros países, Senhor da glória, abençoa, meu Jesus amado, os pastores que ensinam, que estão fazendo um curso de teologia para se aprofundar nas páginas das escrituras sagradas, Senhor da glória, abençoa aqueles que não fizeram, que Deus não quer saber de letra, Deus não quer saber de letra também não, viu, irmão? Deus quer saber de oração e de homem que lê a Bíblia, aleluia. Mas a Bíblia, mas se puder fazer um curso de teologia faça, viu, irmão? Aleluia. Né, pastor
Fraga, né? Júlio Fraga, pastor Napoleão Falcão, pastor Eliseu Rodrigues, pastor Samuel Procópio, pastor Osiel Gomes, né? Na verdade, né? Pastor João Rodrigues, né? E pastor Ferreirinho, os pastores que estão me ouvindo aí, puder fazer um curso, faça, né? Aleluia. Louvado mais Deus, né? Pastor Adão Santo também, né? Louvado seja Deus, Erivaldo de Jesus, né? Também. Louvado seja Deus. Abençoa a cada pastor que dirige a sua igreja, seja ele um analfabeto, Senhor da glória. Abençoa que maneja a palavra, aleluia, com verdade e não tem de que se envergonhar como obreiro aprovado. Abençoa cada pastor, Senhor, cada irmão, meu Senhor da glória. Ó Deus amado, louvado seja o nome que não sabe falar um linguajar direito, um analfabeto, né? Uma linguajar direito, mas é um servo de Deus e ora! É um servo de Deus, não sabe falar direito, às vezes bambinha na palavra, mas ora, viu? Aleluia. Louvado seja o nome de tu, louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. Abençoa o nome da bicha, faltar cá na casa desse irmão, nada, Senhor da glória. Abençoa, meu Jesus querido, nesta noite, Senhor da glória. Agradeço, Senhor, por tudo que tu tem feito em nossa vida. Abençoa esse irmão, tira esse irmão, Senhor da glória, desse sofrimento. Irmão, Deus está vendo o que está passando, viu, irmã, aí na tua casa, olha para mim aqui. Deus está vendo o que está passando na tua casa, o que estão fazendo contigo, estão fazendo tu sofrer. As famílias enlutadas, essa viúva, louvado seja o nome do Senhor, e todos os irmãos que estão orando comigo agora, louvado seja o nome do Senhor nesse hospital agora. Qualquer enfermidade, lança por terra agora, cura para vir para casa contar o testemunho. Aleluia. Tu estás aí porque Deus te curou do Covid e de muita doença, para dar o testemunho, está abafado na beira da praia, do pé de uma serra. Em nome de Jesus, abençoa os irmãos que estão no escudo, que estão nas cruzadas, aleluia, que vão subir no monte, louvado seja o nome, que estão na Santa Ceia, que estão na direção do carro. Espírito da morte e de depressão, sai agora em nome de Jesus. Espírito de depressão, espírito da morte e ansiedade que toca custo de comprimido, sai agora em nome de Jesus de Nazaré. Todo espírito maligno vai saindo agora. Em nome de Jesus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Meu Deus amado, repreende todo o mal agora. Aleluia, toda obra das trevas, aleluia. Todo espírito de bagunça, todo espírito de malandragem, todo espírito de coisa que não vem de ti. Abençoa, meu Senhor da glória, nesse momento, meu Senhor da glória, os pastores, aonde estão nesse momento, meu Senhor, seja com cada pastor, cada igreja, Senhor da glória, louvado seja o nome do Senhor. Aqueles que fazem a tua obra nas ruas, que pregam nas ruas, louvado seja o nome do Senhor. Aquele que, louvado seja o nome do Senhor, que é rejeitado na sua igreja, aquele que é desprezado, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Ó Deus, aquele que chega. Ei! Jesus amado, tu és o Deus poderoso que não perde batalha. Bani, calabanaca subnébia. Abençoa, meu Jesus amado, cada irmão, Senhor da glória, que foi, ora comigo, dá o seu negócio próprio, o seu, aleluia, os irmãos que trabalham em rádio, os irmãos que estão fazendo lives, abençoa os irmãos, aleluia, que faz lives, que trabalham nas redes sociais, irmão, aleluia, não é para se mostrar não, viu, irmão? Abre um canal no YouTube, porque tu não pode ir na África, não pode ir no hospital, tua voz chega até lá, viu? Aleluia! Abençoa os irmãos que nos acompanham, Senhor da glória, louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoa cada irmão, Senhor Jesus querido, neste momento abençoa, nos dá a força e dá a vitória. Tu és o Deus de segunda, de terça, de quarta, de quinta, de sexta, de sábado, o Deus de domingo, o Deus de janeiro, o Deus de fevereiro, o Deus de março, o Deus de abril, o Deus de junho, o Deus de julho, o Deus de agosto, setembro, de outubro, o Deus de novembro, o Deus de dezembro, o Deus maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e o príncipe da paz, aleluia. O Deus que foi tentado no monte, aleluia, subiu no monte e voltará sobre o monte das oliveiras, aleluia, que pisou na cabeça da serpente, aleluia, e deu poder à igreja, as portas do inferno não para ela serão contra ela, aleluia, e ele abre ninguém fecha e fecha ninguém abre. É o Deus que, louvado seja o nome do Senhor, que vai arrebatar esta igreja, aleluia, o Deus que ressuscitou o terceiro dia, aleluia. Se eu for no túmulo de Maomé, está dizendo aqui jaz os restos mortais de Maomé. Se eu for no túmulo de Confúcio, está dizendo aqui jaz os restos mortais de Confúcio. Se você for no túmulo de Allan Kardec, está dizendo aqui restos mortais jaz de Confúcio. Se você for no túmulo de Buda, está dizendo aqui jaz os restos mortais de Buda. Se você for no túmulo de Rei do Baião, está dizendo aqui jaz, aleluia, Luiz Gonzaga, louvado seja o nome do refrei do fole. Se você for no túmulo de Pelé, está dizendo aqui jaz o rei do futebol. Se você for no túmulo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus, Gastão Senna está dizendo aqui jaz o rei da Fórmula 1. Se você for no túmulo de Vigorino, o Lampião, marido da Maria Bonita, que usava só um olho, aleluia, a tropa de homem no cavalo, Alix, que era o homem mais valente, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, morreu confrontado com a polícia Alagoas. Mas se você for no túmulo de Jesus, está escrito, Maria está, ele não está aqui porque já ressuscitou. E Maria Madalena comprou, porque ela foi cedo com as outras Marias, chegou lá e tinha um homem de branco, um anjo, sentado em uma pedra, ele disse a quem buscar Jesus Nazaré, não está aqui porque já ressuscitou. E eu estou falando com ele agora, alemã.
Eu vou até me levantar aqui, louvado seja o nome do Senhor. Eu estou falando com ele agora, louvado seja o nome do Senhor, ele está aí na tua casa, louvado seja o nome do Senhor, ele está aí para te dar vitória, não te preocupa não, irmão, com nada não, porque Jesus está contigo, ele está te vendo as tuas orações e o teu dinheiro vai sair. Tu vai contar vitória, aleluia, não é por muito falar, louvado seja o nome do Senhor, abençoa a noite de cada um, abençoa esse irmão, aleluia, tira todo o tropeço, toda obra de macumbaria, de feitiçaria, Jesus está quebrando o caixão, cancelando o funerário e fechando cova, aleluia, obra maligna sai agora de fofoca, de fuxico, de dentro dessa igreja, aleluia, de malandragem, de toda coisa ruim, louvado seja o nome do Senhor, abençoa meu Senhor da glória, nós te agradecemos em nome de Jesus, aquele que revive, que ressuscitou, tombou a tumba fria e está nesta noite neste lugar. E você que está aí vomangando aí, balançando a cabeça, espírito de lagartixa de calango, sai em nome de Jesus. Aleluia! Em nome de Jesus de Nazaré. Deus abençoe toda a igreja no Brasil, Senhor. Não estou dizendo uma placa de uma igreja, porque eles vêm buscar uma placa, eles vêm buscar os fiéis da terra, viu? Aleluia. Abençoe os irmãos no Belenzinho, em São Paulo, em Camboriú, os pastores em Camboriú, nos Gideões, os pastores na Bahia, aleluia, aqui no Ceará, aleluia, Rio Grande do Norte, aleluia. Maranhão, Goiânia, Goiás, aleluia, Paraíba, todos os irmãos, abençoa os pastores, em nome de Jesus, abençoa o pastor Zé Carlos na Paraíba, os pastores aí, Senhor da glória, nós te agradecemos, os missionários, a Polícia Militar Federal, advogado, promotor e assim se vai, o transtorno no mundo, aqueles que estão entrando no trabalho agora à noite, Senhor da glória, abençoa da vitória, repreende todo espírito, Senhor da glória, que não vem de espírito da morte, sai das estradas agora, em nome de Jesus, das BR, espírito de barroada de moto e barroada de carro, sai agora. Banacassuvenébia. A igreja é uma potência e tem crente que ora nesta terra. Aleluia. Tem crente que ora, aleluia. Enquanto tem muitos brincando aí, louvado seja o nome do Senhor, tem muitos joelhos orando, viu, irmão? Que Deus abençoe a igreja do Senhor no Brasil, a igreja do Senhor no Brasil. Amém. Meus amados, eu disse que ia deixar uma palavra, né? Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. O que é sofrer? Né, irmão? Nós lemos aqui em Jó. O que foi que Jó perdeu, né? Jó perdeu tudo e Jesus devolveu tudo de volta. Amém. O que é sofrer? Aleluia. Tema o que é sofrer. Né, irmão? Você sabe o que é sofrer? Você sabe o que é sofrer, irmão? Amém? Aleluia. Eu li Jó, né, irmão? O que Jó passou. Amém? Aleluia. Sofrer estar, irmão, numa casa boa, de apartamento, com 5 carros, né, irmão? Piscina, uma esposa bonita, né, irmão? Uma igreja grande, né? Louvado seja o nome do Senhor. Ter tempo para viajar, para passear, isso aí é sofrer, né, irmão? Mas não, irmão. Isso aí não é sofrer, Deus quer tudo de bom para o homem, passear tudo, Jesus deu as premissas aqui na terra, viu? É para acontecer isso mesmo. Mas sabe o que é sofrer, irmão? Sofrer, meu amado irmão, aleluia. Aleluia. É quando todo mundo se afasta de você, você está no hospital sozinho, sem ninguém, louvado seja o nome do Senhor, né, irmão? Aleluia. Sofrer é não ter o que comer, né, irmão? Aleluia. Andar pedindo nas ruas, né? Sol quente, né? Aleluia. Sofrer, aleluia. Glória a Deus é estar no hospital aí, sem ninguém estar com você, com câncer, com caroço na cabeça, comendo com uma sonda. Aleluia. Você sabe o que é sofrer? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, aleluia. É estar numa delegacia preso, viu, mano? Apanhando da polícia todo dia. Ah, mas você sabe o que você sabe o que fez, né, mano? Então tá pagando o que fez. Eu visitava a delegacia, eu visitei um dos homens mais perigosos do Nordeste. Matador de prefeito, de vereador, por quantia de dinheiro grande, viu? De presidente. Ele dizia a Bíblia é papel feito por mão de homem, comida de feijão, viu? Tem 3 que é missionário na África, na Argentina e na Itália, né?
Aleluia. Jesus tirou dali. Aquele homem não quis Jesus. Aleluia. É pagar aluguel também é sofrer, irmão, pagar aluguel, né? Porque você vê o resto da vida pagando aluguel, né? Jesus tirar da tua casa, viu? Aleluia. É estar numa cadeia, né, irmão? É uma viúva ter perdido um filho, né? Jó perdeu 10, foi 10 caixão de uma vez, viu? Aleluia. Irmão, você está se falando aqui só de sofrimento, mas aí, pai, chega lá. Não vai, quem pensar que vai terminar assim não vai não, viu? Aleluia, aleluia. O que é sofrer, irmão? Aleluia. Sabe? Sofrer? Aleluia. Quem já sofreu não faz os outros sofrer não, viu, irmão? Quem já sofreu não faz os outros sofrer. Aleluia. Viver sozinho, né? Viver sozinho em uma casa. Aleluia. Deus vai dar uma abençoada para tu, viu? Irmão. Talvez até do ministério vai preparar uma irmã para você, viu? Aleluia. Uma irmã para você e um irmão para você. Aleluia. É você tá chorando. Aleluia. De madrugada, orando pela sua filha que saiu, pelo seu filho que saiu, né? Aleluia. É ver um filho doente mental, aleluia, andar sozinho, né? Com ansiedade, com depressão. Você sabe o que é sofrer? Aleluia. Aleluia. É entrar no carro para ir para a igreja e ficar no meio da pista, né? Faltou a gasolina, não tem dinheiro para botar. Aleluia. Não, irmão, mas isso aí não é problema, isso aí não é sofrimento não, é não. Você diz isso porque não é com você, né? Aleluia. É as portas se fechando, tá desempregado, né? Aleluia. Mas ainda tem crente na face da terra que ajuda como aquele samaritano ajudou, né, irmão? Aquele que ia passando um, ia passando o outro, né? Passou o samaritano, botou ele em cima e disse, cuida dele, o que mais gastar eu pagarei quando voltar. Aleluia. Aleluia. Tem gente que vê os outros morrendo, irmão, não dá R$1. R$1, viu? Aleluia. É orar pelos enfermos, é ir na casa dos irmãos, orar pelos enfermos, orar pelos doentes, orar pelos que estão precisando. Fulano tal tá doente ali, Fulano tal morreu, virou uma moda hoje. Morrer gente virou como que morre galinha. Não, irmão. É ir lá, visitar viúvo. E se tá doente, ir lá orar por ele. Não é negócio de não. Aleluia. Isso aí não cola não, viu? Glória a Deus. Orar pelos enfermos. Você sabe o que é sofrer? Uma vida de sofrimento. Eu passei. Vou encerrar agora. Aleluia. Eu cheguei a pesar 27 quilos. Eu fui acometido de uma bactéria no estômago aqui. Eu sou cantor de igreja, vou começar, viu? Mais de 38 anos de louvor. Porque Deus habita no meio do louvor. Tá aqui o CD que Deus me deu. 2 CD Deus me deu. Aqui tem 200 louvor. Jesus disse, me ajuda, me adora no louvor que eu te curei para tu me agradecer no louvor. Senão tu volta, viu? Tu vai para a terra dos pés juntos, viu? Eu fui internado 5 vezes. Quantas vezes? 5. 2 vezes pro balão, que é aquele negócio que coloca aqui atrás. Vamos levantar aqui agora. Agora chegou a hora, viu? Aleluia. Glória a Deus. Eu fui internado quantas vezes, irmão? 5 vezes. Viu? 5 vezes. Fui internado 5 vezes. 5 vezes. 2 vezes pro balão, aquele bicho que bota aqui atrás, né? 1 ano e 2 meses no quintal da casa. De branco, tava amarelo. E cheguei a pesar 27 quilos. Uma bactéria instalou aqui no meio, chamada H. pylori. Mas não foi pecado e nem desobediência, não. Porque tudo hoje é pecado e desobediência. Qualquer crente que adoece, até pastor, qualquer crente está em pecado. Porque o povo hoje não olha, entre aspas, não olha o seu erro. O seu pecado, o seu erro. Olha para a vida dos outros e não olha para a sua. Enquanto você olha para a vida dos outros, você está se esquecendo da sua.
povo olha muito para os outros e não olha para ele, né? Você olha muito para os outros e não olha para você. Né? Então eu fiz um voto a Deus e Deus me curou. Louvado seja o nome do Senhor, né? Aleluia. Não vou contar o testemunho aqui não. Está no canal YouTube aí, você abre lá. Testemunho do cantor Josenia Gomes Oficial, viu? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então, se eu quer sofrer, eu sei o que é um pai, que eu perdi o ano passado de um câncer de pâncreas, né? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus, de um câncer de pâncreas, né? Um pastor de campo que assumiu 11 cidades, 12 aqui no Ceará, e eu acompanhei ele, né? Como segundo filho mais velho, louvado seja o nome do Senhor. Eu sei o que é a vida de um pai, viu? Cuidando de um pai, louvado seja o nome do Senhor, no hospital, viu, irmão? Aleluia, como tem muitos lá no hospital também. E você tá em casa brincando, tava indo numa praia, tava aí brincando aí, não vai nem para a igreja, o carro passa na porta, não vou não, né, irmão? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, uma regalia, né? Assistindo televisão, você sabe o que é sofrer? Aleluia. Se você soubesse o que era sofrer, irmão, você vá lá na África, vá nos outros países aí, que ó, crente corta pescoço, se entrar a Bíblia lá. Aleluia, isso, na África, em outros países aí. Louvado seja o nome do Senhor. Você vive uma vida aqui de regalia, tá chorando de barriga cheia, viu? Aleluia. Você sabe o que é sofrer? Aleluia. É ver as famílias sofrendo e você não ora. Aleluia. E para a igreja, irmão, para a igreja, para o templo ali, que a igreja é nós. Olha a roupa de crente, olha a gravata, a cor da gravata do pastor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, uma coisa. E ir adorar a Deus é outra coisa. Chega lá, pegar o celular, olhar Facebook, WhatsApp, aleluia, o Instagram, TikTok dentro do culto e não se ligar na mensagem, no que o pastor está pregando, louvado seja o nome do Senhor. Feche esse abençoado aí, irmão. Eu não sou contra a rede social, não, aleluia. Mas para tudo tem as horas. Na hora que o pastor abre a Bíblia ali, é para você se ligar na palavra. Você sabe o que é sofrer? Aleluia. Se você soubesse, você estava de joelho aí orando, de madrugada se ajoelhava. Porque você não sabe o que é amanhã, o dia de amanhã não. Aleluia. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Né, pastor Genival Bento, né? E outros pastores aí, que Deus abençoe a todos os irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Quer ver, irmão? Tô assim, ó. Louvado seja Deus. A chinela é assim, viu? Vou tirar aqui até os sapatos. Amarrada de arame. É, assim, ó. Amarrada de arame, viu? De arame, né? Com a cabresto quebrado, né? Com buraco. Bota aqui, né? Com o saco rei nas costas, todo barbudo, né? Igual o filho pródigo, né? Quando voltou para casa do pai, ainda bem que reconheceu o seu sofrimento, né? Aleluia. O diabo quer ver tu sem nada, acabado, tu sem carro, sem mercantil, sem esposa, sem nada, aleluia. Teu casamento derrotado, acabado, tu andando envergonhado na cidade, aleluia. Mas ele não vai ver, não. Jesus vai ver a tua vida é abençoada. Você sabe o que é sofrer? Aleluia. Então ora pelo teu irmão, como na igreja primitiva. Todos iam na casa dos outros, orava, partia o pão, aleluia, tinha todos comum, aleluia. E Jesus abençoava, a igreja crescia. Como tem muita igreja hoje que cresce, crente hoje que ora também, viu? Estou falando isso aqui, mas tem muito crente que ora, que se consagra. Pelo outro lado, tem muito crente brincando também, brigando em rede social, aleluia, brincando, subindo imposto, botando lençol em cima dos outros, meninos indo ouvindo os outros, sem ser diácono, sem ser nada, aleluia, sem entender de nada, sem ser nada na vida, aleluia. Não sabe o que é sofrer, nunca sofreu na vida, cantando aí, fazendo show, cobrando 8.000, 10.000, aleluia. Eu não cobro R$1, nem nunca cobrei para cantar. Você sabe o que é sofrer? O cara ganha 8.000 toda noite, ele vai querer trabalhar para quê? Ele vai querer trabalhar para quê? Você ganha R$8.000 para pregar? Manda um comentário lá para cá, tá certo?
Cobrar para pregar? Cobrar para pregar? Não pode. Agora, explorar as igrejas é outra coisa, viu? Pode cobrar. Agora, explorar o povo é outra coisa. Agora, besta é o pastor que convida. Se eu fosse um pastor, rapaz, eu não dava mal, não. Eu investia na minha igreja, no meu campo. Eu dava um cantor, é bom. Esse cantor de fora ajuda, né? Eu sou levita, cantor, né? Eu também cobrava aí para trás. O que, irmão? Que tu cobrava uma rede para dormir, ela e voltava no outro dia. Cada caso é um caso, né? Tira uma ofertazinha para mim no culto, mas não explorava a igreja, não. Naquele dia eu preguei, Jesus expulsei demônio, fiz maravilha, né? Jesus disse, apartava de mim, que eu nem te conheço, aleluia. O mundo virou uma chacota, aí há muita gente. Por isso, irmão, que o povo não quer aceitar Jesus, mas de tanto escândalo, viu, irmão? De tanto escândalo. De gente que se diz ser crente, ser servo de Deus. Tá com a Bíblia na mão. Por fora, capa de ovelha, né? E por dentro, lobo devorador. Sabe o que é sofrer? Vai na África. Vai nesses países aí. Deus vai te abençoar, vai tirar todo esse sofrimento. Aleluia. Não te preocupa, Ele vai tirar todo esse sofrimento. Diga, eu sofri até hoje, mas a partir de hoje Jesus vai tirar eu desse sofrimento. Eu estou profetizando, aleluia, de olho nu, que Jesus vai tirar todo este sofrimento e vai te dar a tua bênção na hora certa. Aleluia. Quando o mudo entra na igreja, um surdo, mudo, aleluia, não quer saber de microfone, de cadeira boa, de poltrona, de 10 microfones, de banda, não. Ele quer enxergar. E é o que a gente não vê quase hoje. É um cego enxergar, um mudo falar, um surdo ouvir, um levantar da cadeira de roda. Por quê? Porque o povo está olhando para o outro lado. Parece que estão assim no mundo da lua, tudo nervoso, o povo nervoso, os crentes nervosos, aleluia. Leia a Bíblia mais, louvado seja o nome do Senhor, tira esse estresse. O que amansa o homem é a oração e vigiar. O que amansa o homem, mexer no cordeiro. Aí o diabo entra, a carne entra e vai reinar. E ele fica fazendo pirueta. Não presta para ele pastor, não presta para ele cantor, não presta nada para ele, aleluia. Nem Jesus presta, nem a macumba presta. E daqui a pouco fica todo enrolado, igual o caranguejo no Nordeste, pé com cabeça, cabeça com pé, igual em boalo, o nome do Senhor, correndo para um canto, correndo para outro, correndo para a igreja, perde o machado, não canta atrás de buscar luta, fica só com o cabo na mão, que ele corta o machado, aleluia. Mas tu quer vencer, não sai da tua igreja, não. Pode ser qualquer igreja que você tiver, não sai, não. Jesus vem buscar os fiéis da terra. Então, o mundo quer ver milagre. A igreja precisa, nos últimos dias, não é de milagre. Milagre é poder de Deus. É o surdo ouvir, é o cego enxergar, aleluia, o paralítico andar, é o morto ressuscitar, aleluia. Mas Jesus não faz comedor de feijão lá, faz isso, irmão. Você é quem pensa, viu? Brinque com o crente que ora, brinque com o crente que ora. Deus parou uma cidade para dar vitória a um crente. Que Deus abençoe os irmãos, amém? Quem me ouvir essa palavra, eu não peço perdão a ninguém, amém? Porque o que eu falei está aqui dentro. Viu? Aleluia. Está aqui dentro da Bíblia, viu? Foi Bíblia, é Bíblia também, viu? Né, irmão? É verdade? Tudo está acontecendo o que eu falei. Aleluia. Tem muita gente, eu sei que muita irmão vai ter ligado lá para cá, o irmão tá certo. Tem muita gente que não sabe o que é sofrer mesmo não, irmão. Josenia Gomes Oficial, vá lá no canal Josenia Gomes Oficial, você vai ver muita oração mesmo, viu? E muito hino, viu? Louvando a Deus nas igrejas pequenas, igreja grande. Parei mais, estou aqui na cidade local, aqui no Ceará, né? Parei de viajar, mas estou orando pelos cantores que viajam, pelos pastores que viajam, para Deus dar livramento nessas estradas. Esse diabo sai do meio desse Brasil, viu? Esse demônio sai do meio que tem perturbado esses lares, né? Que não quer deixar os lares em paz, é tanto de roça, é briga, viu? Esse diabo vai sair do meio, em nome de Jesus. E a tua casa vai ser uma bênção, viu? Tu vai se casar.
Jesus vai dar teu casamento, tu vai ser uma bênção na mão de Deus. Deus vai erguer teu ministério. Volta para a igreja se tu estiver desviado. Corre logo, aleluia, que as portas estão se fechando. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Que Deus te abençoe. Josénia Gomes, oficial. Amém. Aleluia.